Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. E na última vez que pregamos nessa série, falamos sobre os segredos do mundo espiritual. O que você não vê pode mudar sua vida. Fizemos a parte 1 e hoje daremos sequência na parte 2, na sequência desta série. E nós vamos fazer a leitura em Jó, capítulo 1, versos 6 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste de concebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? As obras de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa pregação, novamente, é os segredos do mundo espiritual. O que você não vê pode mudar a sua vida, a segunda parte. Veja só, meus queridos, nós temos já iniciado essa pregação na última série, e eu posso dizer que o ponto nevrálgico do livro de Jó é exatamente essa primeira parte que nós estamos tratando a respeito do mundo espiritual. O livro começa falando a respeito da prosperidade de Jó, que nós já falamos. Depois, esse discurso que é um nevrálgico com relação ao cerne de tudo que vai acontecer, nós vamos ver mais o porquê mais adiante. E depois vai se dar a decorrência dessa história, onde Jó vai passar por situações terríveis. E no final, então, nós vamos ver o resultado desta prova que Jó vai passar. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção e reflitam comigo, porque muito do que nós vemos aqui nessa passagem é uma realidade que nós, de uma forma ou de outra, vamos passar na nossa vida. Eu e você vamos passar por situações que a gente não entende. E hoje nós vamos ver o porquê. O porquê que nós passamos por situações que nós perdemos o controle, nós não entendemos, sofremos muito, principalmente os cristãos, nem tanto os ímpios, porque os ímpios Deus o entrega às suas vontades. Então, eles se esbaldam nas suas viagens, nas suas comidas e seus relacionamentos. E quando você vai falar do evangelho para eles, não faz nenhum sentido. Por quê? Porque o ímpio não é nascido de novo, ele não está no reino de Deus, ele não tem o Espírito de Deus. Então, ele não sabe o que é o reino espiritual do governo de Deus, na sua plenitude. Somente o cristão, que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo de Deus, e Deus vai traçar uma forma diferente para o cristão. Por quê? Porque Deus vai trabalhar com o cristão, vai então se revelar para o cristão e vai testar todo cristão para que ele seja purificado, como lemos em Salmos 66, que o Senhor nos acristolaste como a prata, ou nos purificaste, né, como a prata, para reluzir os tesouros da glória de Deus. Então, essa realidade é muito mais presente para os cristãos. E nós vamos ver com mais detalhes à frente, porque o cristão vai passar por um processo de refinamento que só o Senhor prepara para os seus. Então, nós vamos entender esses detalhes. É muito importante que a gente entenda isso, porque nos dá sabedoria, discernimento para
olhar para as situações que passamos na vida com um olhar celestial e então entendermos e ter a postura certa e poder passar nas tribulações com alegria, com satisfação. E nós vamos ver os detalhes mais adiante. E agora, por agora, eu vou fazer uma breve revisão do que vimos na última pregação, quando falamos a respeito dos versos 6 aos versos 8, dos 6 ao 8. E nós vimos então na última pregação os conceitos do reino de Deus, de Satanás e seu trabalho, e o prazer de Deus. Foi isso que vimos. Porque nesses versículos, né, no versículo 6, quando fala assim, no dia em que os seus filhos, que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Nós vimos aqui o conceito do reino de Deus, como que o Senhor rege toda a celeste, e tudo que é natural é regido por Deus. Nós vamos ver mais em detalhes, mais aqui à frente, nós vamos ver mais detalhes sobre isso também. Depois nós vimos a respeito que não somente os anjos se apresentam diante de Deus, mas também Satanás, o anjo caído. E o Satanás se apresenta diante de Deus porque ele está submisso aos comandos de Deus. Não existe uma guerra entre o bem e o mal, como o mundo prega. Só existe um governo de Deus. E o maligno tenta propor a ideia de que existe um governo, que ele tem poder e que ele faz frente a Deus, mas isso é uma mentira completa. Só existe um reino de Deus e Satanás está submisso a Deus. E vimos isso no versículo 7, quando fala, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Nesse versículo nós vimos que o diabo anda perscrutando, rodeando como leão, procurando exercer aquilo que é função que lhe foi dado de destruir, matar e roubar, que é o que vemos isso lá em João, que é essa obra de Satanás. E, e depois nós vimos o prazer de Deus. Quando, presta atenção aqui, nesse versículo, eu não citei na última pregação, mas Deus chama a atenção de Satanás para Jó. E Satanás veio de toda a terra rodear a terra, e Deus chama a atenção de Satanás. Observaste meu servo Jó? Foi Deus que chamou Jó para dentro da conversa, chamando a atenção de Satanás. Porque Satanás vai fazer uma obra que Deus quer fazer e ele vai ser o canal de como Deus vai trabalhar na vida de Jó. Então, ele ressalta e fala que ele tem prazer em Jó, porque é um homem justo, um homem temente. E aqui nós vemos que Jó vai refletir os atributos do reino de Deus, que eu vou sintetizar aqui bem brevemente, que é a respeito do amor por Deus, que é o que leva ao temor, e que é a fidelidade, quer dizer, agir em retidão. São essas duas coisas que vai resumir o reino de Deus, o amor e a fidelidade, que é o que vai refletir em Jó, que é naquilo que Deus tem prazer. Por que Deus tem prazer nessas duas coisas? Porque reflete os seus atributos. Deus é amor em si mesmo e ele é fiel. Então, todo o reino de Deus se estende nessa dimensão do amor e fidelidade. E é por isso que ele tem prazer em Jó, porque Jó reflete essas características. Foi essas as coisas que nós vimos na primeira parte da batalha espiritual. E agora nós vamos dar sequência, então, movendo para os versículos seguintes. Lembrando que existe realmente uma realidade espiritual e nós não podemos negligenciar isso. A Bíblia vai falar lá em Efésios que nós temos que lidar com os dados inflamados do maligno, que atinge quem? Não atinge o ímpio, porque o ímpio já está nas trevas. Ele vai para o carnaval, ele já está no mundo do reino, do governo, do principado maligno. Então, ele não tem os enfrentamentos que só o cristão tem. O cristão vai sofrer com os dardos inflamados do maligno, porque o propósito do maligno, nós vamos ver com mais detalhes, é fazer com que o cristão peque contra Deus, desacredite da palavra de Deus, tenha dúvida dos atributos de Deus, pense que Deus está contra ele. Tudo isso são pensamentos que o maligno vai tentar colocar no coração do cristão para que ele peque contra Deus, duvide de Deus e se distancie do Senhor e não veja a glória de Deus. E só o cristão passa por isso, o ímpio não passa por isso. Por isso que o caminho do cristão é diferente. Tudo com o cristão é diferente. Por isso que a palavra de Deus é para os cristãos.
Então, essa batalha que nós temos é real. E essa batalha, olha, preste bem atenção, essa batalha começa no cristão consigo mesmo com relação a Deus, com relação à palavra, a Cristo. Ele aumenta para a dimensão dos relacionamentos. Prestem muita atenção aqui, olha, os casais, os casais são um dos pontos centrais em que o diabo vai atacar, porque a base do reino de Deus é a família. Se o casal tiver divisão, rompe-se a família, tem consequências aos filhos, e isso vai ter impacto na igreja. Então, o maligno vai trabalhar profundamente nos casais, nas famílias, para que haja divisão. Um reino dividido é um reino vencido. Quando o diabo consegue colocar intriga na família, nos casais, pai e filho, esposo e esposa, mãe e filhos, então ele está fazendo a obra de tentar desfazer a glória de Deus que há de ser revelado em nós. Então, é aí que nós vemos uma grande batalha, onde o maligno tenta romper, trazer facções nos relacionamentos, para que a glória de Deus não seja manifestada. E por não discernir isso, muitas famílias estão quebradas, relacionamentos quebrados, e, como consequência, que o diabo lança os seus dardos inflamados por meio de pensamentos, por meio de situações, por meio de outras pessoas que ele usa com palavras demoníacas, como Pedro foi usado contra Jesus. Então, pessoas até crentes são usadas como boca do diabo que está em torno de nós. Imagine isso, que loucura. E é uma realidade. E às vezes a gente não se apercebe. E às vezes a gente quer brigar com as pessoas, quer brigar com a circunstância, quando a própria Bíblia fala que a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Não é contra as pessoas, não é contra as situações, mas a nossa batalha é espiritual. É entender que existe um reino espiritual e que, se a gente não discerne, a gente desvia rapidamente do propósito de glorificar a Deus e levamos as coisas para a pessoalidade e brigamos com as pessoas. E aí entramos no campo em que o maligno age e ele fomenta, e ali ele coloca toda a sua sagacidade para que haja divisão. Preste atenção nisso, isso é real. Isso é real. Não existe um dia em que o maligno não esteja trabalhando nas nossas vidas. Ele está ao derredor procurando uma oportunidade para tragar as nossas vidas, implantar seus pensamentos. Nós vamos ver com mais detalhe à frente. Essa é uma realidade para o cristão. É uma realidade. É uma realidade. E o trabalho do maligno é fazer com que a gente desacredite da glória de Deus, do propósito de Deus, da palavra de Deus, que a gente não glorifique a Deus. É esse o trabalho que ele vai fazer. E entendendo esses princípios, nós vamos então ter mais maturidade de lidar com o nosso coração, lidar com as pessoas, lidar com os relacionamentos e glorificar, andar com Deus vencendo, com um espírito inabalável, como diz em Salmo 66, 51. Um espírito inabalável, ou seja, para glorificar o Senhor com maturidade. Muito bem. Uma das coisas que é importante entender é que Deus prova os corações. Prestem bastante atenção aqui, isso é uma parte em Salmos, Salmos 10, 11, desculpa, versículo 4, vai dizer assim, preste bem atenção nisso. O Senhor está no seu santo templo. Ele governa, ele reina. Nos céus tem o Senhor o seu trono, ele está regendo. É assim que Deus descansa. Quando Deus fez os céus e a terra e sentou e descansou, é essa a posição, esse é o descanso de Deus. Ele assentou no seu santo trono para governar. Os seus olhos estão atentos a quê? As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ou seja, os homens são responsáveis diante de Deus pelas suas atitudes, e Deus está com os olhos sobre nós, é o que vai falar em 2 Pedro, que o Senhor está com os seus olhos de fogo sobre nós. Olha a nossa responsabilidade que nós temos diante do Criador. Isso é para o crente, isso é para o ímpio. O ímpio pode negar a Deus, pode negar a Cristo, mas ele é responsável pelas suas atitudes diante do Senhor. E não tem desculpa. Ele pode negar e ir para vários outros caminhos, mas ele está diante da aliança de Adão, que nós vamos estudar isso em outra série. O homem não tem como escapar disso. O homem é devedor ao Senhor. Agora, o cristão também. Vamos ver o que vai falar, versículo 5 aqui.
Salmos 11, versículo 5. O Senhor, veja só, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, que é o ímpio, certo? O que ama a violência é o ímpio. A sua alma o abomina. Ou seja, o ímpio que ama a violência, que ama o que é errado, porque ele está em trevas, Deus abomina o ímpio. Deus não age com graça sobre o ímpio. Não existe graça comum sobre o ímpio. Existe a preservação de Deus sobre toda a criação e que o ímpio se aproveita disso, porque nós, como igreja, somos sal da terra e luz do mundo. Deus preserva o mundo enquanto a igreja está aqui. E em função disso, Deus manda chuva, Deus manda sol e tem alimento. E por causa disso, por causa que Deus preserva toda a sua criação, o ímpio se aproveita disso. Não existe graça comum. Existe providência de Deus sobre toda a sua criação. Porque Deus abomina o ímpio. É o que fala nesse versículo. Versículo 6. Fará chover sobre os perversos. Olha isso que Deus está falando. Fará chover sobre os perversos brasas de enxofre e fogo. Vento abrasador será a parte do seu cálice. Ou seja, é para o ímpio que ama a perversidade. É isso que ele colherá. Ele vai colher aqui nesse mundo e na vida posterior, se não se converter a Cristo. Olha a urgência de se pregar o evangelho. O engano que a vida propôs para as pessoas que elas vivem as suas vidas, os seus propósitos, elas estão debaixo dessa palavra. Haverá de chover brasas de fogo e enxofre. Pela condenação que elas vão experimentar aqui na terra, porque não é só alegria, porque essa alegria aqui no mundo é falsa, é enganosa. E as pessoas tentam vender alegria e tentam vender que estão satisfeitas, mas existem trevas no coração delas e grande opressão, porque, como diz Isaías, o ímpio não tem paz. Ele tenta burlar essa paz. É isso que o ímpio está. Versículo 6. Versículo 7 de Salmos, capítulo 11, versículo 7, diz assim: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Olhe, presta atenção nisso. Deus está provando o justo e o ímpio. Ao ímpio, Deus trará fogo de enxofre e brasa. Mas ao justo, qual é a bênção que nós vemos que o Senhor promete ao justo nesse versículo que é provado? Porque o Senhor é justo e ele ama a justiça. Os retos, que são justos, lhe contemplarão a sua face. Presta atenção aqui. Olha e veja isso. Aqui está o centro, a parte nevrálgica do livro de Jó. Jó vai passar por todo esse obstáculo que nós já sabemos, mas nós vamos estudar com cuidado, toda essa provação que o maligno vai propor, de matar seus filhos, tirar seus bens, trazer doença, e vai ser uma dura caminhada de Jó, mas presta atenção aqui, ao final do livro de Jó, o que ele diz? Senhor, antes conhecia de te ouvir falar, mas hoje, depois de ser provado e passar por intempéries terríveis, hoje e somente hoje, os meus olhos te veem. É exatamente esse versículo de Salmos 11, versículo 7. Os retos lhe contemplarão a sua face. Glória a Deus por isso. O objetivo pelo qual Deus nos prova é para que a gente conheça Ele, contemple a sua face. Aleluia. Porque nós vamos ver mais adiante que a prosperidade que o Senhor nos dá não é somente as suas bênçãos que nos enriquece, mas é Ele mesmo. A prosperidade do Senhor é conhecer a Ele. Essa é a bênção do Senhor. E aqui está o ponto nevrálgico de Jó. O Senhor reina e o Senhor prova ímpios e justos. E o Senhor usa de todos os meios, pessoas, situações, inclusive o maligno, para nos provar. O diabo é o diabo de Deus. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Nós estamos diante do Senhor. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E o Senhor há de nos provar, os cristãos, para que nós vejamos a sua face. Amém?
Vamos então voltar agora para o capítulo 1 de Jó. Capítulo 1 de Jó. E nós vamos ver os outros 3 versículos, do 9 ao 12, são 4 versículos, e nós vamos ver os seguintes pontos aqui: o principado de Satanás, a fidelidade de Deus e a soberania de Deus. Vamos então pensar com cuidado e ver com cuidado, porque isso é fundamental para que você seja profundamente abençoado para lidar com situações que nós, como cristãos, vamos passar. Principado de Satanás e a fidelidade condicional. Preste muita atenção aqui o que esse versículo diz. Em Jó, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Satanás vai responder ao Senhor. O Senhor vai dizer no versículo 8: observaste meu servo Jó, temente, reto? É isso que Deus coloca Jó na conversa com Satanás. Olha só o que Satanás vai responder. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Preste muita atenção do que está sendo dito aqui. Aqui nós vamos ver que o Satanás, ele vai olhar para aquela situação e ver um outro prisma completamente diferente da que Deus está vendo. Quando Deus olha para Jó, Deus vai refletir o seu governo, do seu amor e da sua fidelidade em Jó. Porque os princípios de Deus e a visão de Deus sobre a realidade do seu reino é baseado no seu amor e na sua fidelidade. Então ele vê com os olhos bons, porque Deus é bom e tudo que ele faz é bom. Porém, Satanás olha para a mesma situação e ele olha com os olhos maus. Por isso que vai falar no Novo Testamento: para o puro, tudo é puro, mas para o impuro, até o puro é impuro. É isso que Satanás está mostrando aqui. Ele está mostrando as características da sua identidade, do seu governo que foi dado, do seu principado, que é o tema desse ponto aqui. Satanás tem um principado, nós vamos ver aqui o porquê. É como a Bíblia fala do governo que ele exerce. Existe um governo que o maligno exerce debaixo da soberania e do controle de Deus, mas lhe foi dado um governo que ele age com velocidade para tentar desfazer as obras de Deus em nós. E aqui ele olha para Satanás, para a situação, e ele vai falar assim: o que ele está falando para Deus é o seguinte: a fidelidade de Jó é condicional, Deus. Você acha que ele está adorando e amando o Senhor e sendo fiel por nada? Por não ter recebido nada? Que é o que nós vamos ver mais à frente. Tira de Jó, que ele tem, e você verá que fidelidade ele não tem. Olha só a sagacidade de como que ele apresenta e como que ele vê a situação de Jó. E então ele vai exprimir aqui que falar que Jó tem uma fidelidade condicional. Nós vamos ver isso mais adiante, com mais detalhes. Mas por agora, eu gostaria de mostrar para vocês o principado de Satanás. Qual é o principado dele? Vamos ler lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Veja só, o que acontece aqui? Quando Adão foi criado abaixo de Deus para governar sobre todas as coisas, é o que vai falar em Salmos 8, que Deus fez os animais e deu debaixo dos pés de Adão para o governo. Adão era para governar tudo. Porém, o que Adão fez? Juntamente com a Eva, ele ouviu a mentira de Satanás e ele entregou o seu governo a Satanás. Ele se tornou escravo de Satanás e é por isso que o mundo jaz no maligno. Então é por isso que o mundo jaz no maligno, porque o homem que era para governar segundo o coração de Deus, o propósito de Deus, por obedecer e ouvir a Satanás, foi o mundo então entregue à operação de Satanás, que agora opera pela desobediência no coração dos homens. Esse é o principado de Satanás. Vamos ver mais detalhes. 1 João 14,30 diz assim: já não falarei muito convosco. Jesus dizendo, não, isso aqui é João. Não, desculpa, Jesus dizendo, João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o
príncipe. Jesus se refere a Satanás como o príncipe do mundo. E ele diz assim: e ele nada tem em mim, ou seja, não tem nenhuma conexão entre Jesus e o império de Satanás, porque Jesus é Deus e Satanás é servo de Deus. Então Jesus fala que Satanás ele é príncipe do mundo. Por quê? Por causa daquilo que eu acabei dizendo no versículo anterior. Satanás se aproveita do erro de Adão e ele se aposta do governo de Adão para manipular agora, exercer o seu domínio sobre os homens através do pecado. Então, esse é o principado que Satanás tem. Ele opera no coração dos homens com a mentira. Em João 12:31 vai dizer assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Olha só, Jesus dizendo, antes dele ir para ser crucificado, ele está dizendo que o mundo será julgado, ou seja, na morte de Cristo é onde Deus vai exercer a condenação para o mundo, e inclusive para Satanás também, porque ele será expulso no sentido de perder o seu controle, né? O homem agora vai ter em Cristo Jesus instaurar o reino de Deus no coração do homem e vai então fazer frente ao principado de Satanás. Tá bom? Então, esse é o processo que o Senhor faz na cruz. O Senhor conquista a morte, conquista o pecado diante do Senhor para restaurar o homem. Olha só que João 16:11, que fala assim que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele fala assim, versículo 11, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ou seja, Satanás tem um tempo limitado até a vinda de Cristo. E ele sabe que ele já está condenado. Então ele tem um desejo feroz para tentar dominar o mundo, é o que ele está fazendo de tantas formas, invertendo as ordens do mundo, para tentar desfazer as obras de Deus no mundo, para tentar promover as suas ideias, suas mentiras, desfalar da verdade de Deus, do domínio de Deus, parecendo com que realmente Deus não existe, é o que ele quer promover, mas ele está condenado já, ele tem um tempo limitado, e ele está ferozmente correndo para poder impor o seu governo e tentar fazer com que Deus seja, é, 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 perca o seu poder, vamos dizer assim, naquilo que ele está fazendo, mas ele está condenado já, está condenado, está julgado por Cristo Jesus. Ele irá para o lado de fogo e enxofre eterno. Esse é o seu destino. Mas até lá, foi dado a ele um tempo para agir. E ele age ferozmente sobre quem? Sobre os ímpios? Também. Mas essencialmente sobre os cristãos. Porque é os cristãos que levam o nome de Deus, o Espírito Santo de Deus. E ele age ferozmente contra os cristãos. Mas o que nós precisamos ver aqui? Que nós estamos lidando com um inimigo poderoso contra nossas almas, mas ele já está condenado, já está julgado. Apocalipse 12:9 diz assim, que Satanás, qual que é a origem de Satanás, né? Satanás, ele fala assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Aqui eu quero mostrar para vocês que o principado de Satanás, ele não está sozinho. Ele cai dos céus, da sua glória, na sua santidade, ele cai e leva anjos consigo. O seu principado, ele tem anjos do seu controle. Quer dizer, não é um reino qualquer, é muito bem organizado e é o que ele faz. Ele usa de seus anjos, mas ele não somente usa anjo, ele usa também as pessoas que não nasceram de novo, são filhos do diabo. E ele usa anjos e homens contra o Senhor Deus e contra os servos de Deus. Aqui nós vimos Apocalipse 12:9, que é os anjos aqui. Mas aqui em 2 Coríntios 4:4, qual que é o objetivo dele? Um dos objetivos dele é fazer com que as pessoas não vejam a glória de Cristo. Vamos ler aqui, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século, que é o príncipe do mundo, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, que é os filhos de Satanás, que não nasceram de novo, para que eles não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o trabalho dele
é fazer com que a glória de Deus não resplandeça na mente das pessoas. Por isso a parábola de Mateus 13, quando o semeador sai a semear, então vem o pássaro e tenta roubar a semente, tenta trazer confusão no coração das pessoas, e não são salvas. Obviamente que essa é outra pregação, mas aqueles que são chamados por Deus ouvirão a mensagem de Deus e serão salvos, tá? Mas de uma outra aplicação daquela parte de Mateus 13 é que ele vai trazer confusão, inclusive na vida dos cristãos. E quantos erros é consequência dessa confusão que o maligno traz na vida do coração dos cristãos, porque os cristãos não discernem que o maligno está agindo. Muito bem, esse é o propósito dele, de tentar gerar cegueira no coração dos homens. 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, e com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aqui mostra uma outra forma de como o maligno age. Ele corrompe a mente do homem. Como que ele corrompe a mente do homem? Ele inverte as verdades de Deus. Ele fala que o bom é mal e o mal é bom. Por isso, a homossexualidade como está. Por isso, o engano, a mentira, em todos os cenários da sociedade. É mentira, é falsidade. As pessoas se relacionam por falsidade, por mentira. E por quê? Porque tem a mente corrompida. Corrompida, é assim que ele trabalha. Se há uma coisa que o maligno altamente está empenhado é em perverter, corromper a nossa mente. Por isso que televisão, por isso que filme, por isso que mídia, ele usa de todas as formas para entreter, para abaixar a sua guarda, penetrar pensamentos subliminares, você compra e você está andando com a mente das trevas do maligno, e agora você não consegue mais ver a glória de Cristo. E isso principalmente para cristãos, que ao invés de abundar nos seus corações a palavra de Deus abundantemente, tem de tudo, menos a palavra de Deus. Esse cristão está altamente sendo privado da glória de Deus e vai sofrer grandemente por causa que essa batalha começa na mente. Atos capítulo 13, versículo 10. Aqui eu falei que o principado de Satanás, ele tem anjos, e agora eu vou mostrar que os filhos, ele tem homens a seu trabalho também. Atos 13, 10 fala assim, ó filho do diabo. Aqui é Pedro falando. E ele fala assim, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor. Né? Aqui Pedro falando, mencionando para um homem que ele é filho do diabo. Aqui é quando Pedro fala para Ananias, em Atos 5:3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ou seja, o que Pedro está dizendo? Ó, Ananias, você deixou com que Satanás pervertesse o seu coração com mentiras. Percebe como que a ação do maligno é na nossa mente, trazendo mentiras, trazendo uma nova perspectiva para que você não ande na verdade e, consequentemente, você peque contra Deus, que foi o caso de Ananias. Então, o principado de Satanás são os seus anjos e são as pessoas com que ele usa para falar das trevas. E usa até mesmo crentes, como foi o caso de Pedro. Quando Pedro vai falar, não, Jesus, não te faça isso a ti mesmo. E Jesus vira para Pedro e repreende quem? As palavras de Satanás que estavam na boca de Pedro. Fala, para trás de mim, Satanás. Muita atenção, nós podemos ser boca de Satanás quando a gente replica e projeta aquilo que ele está colocando na nossa mente. Prestar atenção dessa batalha espiritual que nós passamos. 1 João 3,8 fala assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, quem é do diabo? Todo aquele que peca. Aí se fala, mas nós cristãos também pecamos. Sim, a diferença é que o pecador que peca deliberadamente, com fidelidade, baseado na mentira, esse é filho do diabo. O cristão peca, mas peca por eventualidade, luta contra o pecado. Essa é a grande diferença entre os servos de Deus e os filhos do diabo. Nós pecamos
mas nós estamos sempre procurando a santidade, o perdão de Deus e andar com Deus. Os filhos do diabo não, estão deliberadamente, têm prazer no pecado, fazem com alegria e só multiplicam o grau de perversidade. E Jesus Cristo se manifestou justamente para desfazer essas obras do maligno, que é onde está o governo de Satanás. O principado dele está aqui. Ele governa, ele é o príncipe deste mundo, porque ele governa nos corações dos homens com as mentiras. E ele propaga o seu reino por meio dos homens. E então é nisso que ele tem o seu principado. 1 João 3,10, sequência desse mesmo texto, fala assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, como é que Jó é declarado? Homem reto, justo, temente a Deus. E ele é filho de Deus. Quem é comprometido com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, com a Espírito Santo de Deus, com Jesus Cristo, esse é filho de Deus. Mas quem é do maligno? Que fala, os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama seu irmão. Que aqui, lembra que eu falei assim que o reino de Deus é o amor e a fidelidade. Não é verdade que eu tinha dito? E o reino do diabo é exatamente o contrário. É a infidelidade através da mentira e é o não amar. Quem está no reino do diabo não ama. O amor é interesseiro, é momentâneo. É momentâneo, ok? Então é isso que se diferencia o reino de Deus e do diabo. O reino de Deus é o amor e fidelidade pela verdade. E aqui o reino do diabo é o amor condicional, o aparente, é o amor a mim mesmo, e a mentira. E é nisso que, então, está baseado o reino de Satanás, na mentira e não amar as pessoas. Voltando então para Jó, capítulo 1, versículo 9. Vamos voltar então agora. Nós vimos o contexto do principado de Satanás, como é que são os seus súditos, são os anjos e os homens. Ele age principalmente através da mentira. E aqui nós vemos como que Satanás responde ao Senhor. E ele fala: Jó, teme ao Senhor sem nenhum privilégio. Quer dizer, ele está olhando para Jó, dizendo, falar assim: olha, Jó, a fidelidade de Jó é condicional. Preste bem atenção aqui. Em João, João fala assim, 8,44 fala assim: vós sois filhos do diabo. Jesus dizendo para os fariseus: vós sois filhos do diabo. Olha só quem Jesus está chamando de diabo, filhos do diabo. Os religiosos, que tinham aparência de bondade, que tinham o domínio do sacrifício. E eram esses que Deus estava falando: vocês são filhos do diabo. É isso que ele está falando. João 8,44. Vós sois filhos de diabo, que o vosso, que é vosso pai, e quereis fazer-lhes os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha aqui o que nós vemos aqui. Olha o que nós vemos aqui, que o Satanás, ele nunca se firmou na verdade, ou seja, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. E aqueles que são filhos do diabo quer fazer sua vontade, ou seja, viver na mentira. Viver na mentira. E como que o homem faz? O homem se transveste de bondade e de, sabe, daquela boas obras, aquele amor, mas é fingido, é falso, interiormente não é real, porque é mentiroso. É mentiroso. E é isso que caracteriza os filhos do diabo. E o diabo é baseado na mentira. Então ele olha para a situação de Jó e ele fala: Jó é um mentiroso. Jó está no meu reino. É isso que ele está falando, em outras palavras. Deus, Jó está te obedecendo porque você tem sido bondoso para ele. É isso que ele está dizendo. O amor de Jó por ti, Deus, é condicional. Toca ele nele para ver se ele vai continuar se servindo. É essa forma como ele aborda a vida de Jó. Então nós vimos sobre a questão do principado de Satanás e a fidelidade condicional. E aí eu te pergunto, essa primeira pergunta que eu quero fazer agora: a sua fidelidade a Deus
é porque de fato você o ama ou é condicional? Você realmente ama a Cristo? Se você realmente passar por uma situação difícil, você ainda continuará amando a Deus? Você realmente ama a Deus? Ou você, quando estiver numa situação difícil, você chuta o balde, você xinga as pessoas, e você acha que Deus abandonou, e que você está sozinho, e que você é a vítima, e cadê Deus? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Onde é que está Deus? É isso que você vai dizer? Nós só vamos saber, aliás, você mesmo só vai saber quando você estiver naquela situação onde Deus está te provando. E se eu e você não conhecermos a palavra de Deus, nós vamos olhar para Deus e fazer exatamente o que o diabo quer que nós façamos. Que nós blasfememos como o Senhor, como ele vai usar mais à frente a mulher de Jó e falar assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Deus vai nos provar, não porque eles não nos conhecem. Deus nos prova porque ele vai mostrar para nós o quão nós o amamos de volta. Se nosso amor é como o de Israel, que ele vai falar assim: o amor de Israel é como o orvalho da manhã. Ao primeiro sol que sai, acabou o amor. Essa é a história, Israel. Essa também é a sua e minha história. Somos de fato fiéis ao Senhor. Vamos continuar firmes ao Senhor, seja recebendo bem, seja recebendo mal. É isso que nós precisamos focar, que a nossa bênção não é o que Deus dá para nós. A nossa bênção é o que Ele já nos deu em Cristo Jesus, a nossa salvação, o Espírito Santo. E que faça chuva ou faça sol, bendito seja o nome do Senhor. Ele nos prova, Ele nos permite que passamos situações difíceis para que nós contemplemos a sua face, para que nós estejamos perto dele. E à medida que nós passamos a fase por fase, somos provados e aprovados por Deus, Deus nos abençoa ainda mais, é o que vai falar em Tiago, capítulo 1. Que Deus nos prospera. Como é que é a prosperidade do cristão? Deus lhe dá, você tem responsabilidade daquilo que Deus deu, e aí Deus vai te provar. Não porque ele não saiba, mas para que você saiba que onde está seu coração, se está naquilo que Deus está te dando ou se o seu coração está em Deus. E quando você permanece fiel, então Deus te dá ainda mais. É o que vai falar na parábola dos talentos. Aquele que escondeu e aqueles outros dois que pegaram, trabalharam e multiplicaram. Deus fala assim: agora eu vou te dar mais. E é nisso que Deus nos prova. Deus nos prova para nos abençoar, para nos aprovar, para nos trazer mais perto dele, para ver a sua glória e para nos enriquecer ainda mais. Primeiramente, do conhecimento dele, mas também, consequentemente, dos bens que ele nos dá. Glória a Deus por isso. Nós só vamos saber a resposta dessas perguntas quando nós formos provados. E quando você for provado, você tem que dobrar o joelho e falar: Senhor, bendito seja o teu nome. Porventura não viria o bem e o mal? Bendito seja o Senhor. Isso foi a primeira resposta de Jó. Sim ou não? Sim. Mas e depois? Depois nós vamos ver que os diabos usou outras estratégias muito mais sutis para tentar fazer ele cair. Mas glória a Deus, os servos de Deus podem cair 7 vezes, mas não ficarão prostrados. Há cristãos que de fato caíram, como vai falar em Efésios capítulo 1, perderam o primeiro amor. Mas aqueles que são de Deus serão trabalhados por Deus. Deus os corrigirá e Deus os levantará. Porque o Senhor não há de perder nenhuma alma. É como Jesus fala: aquele a quem tu me deste, de maneira nenhuma lançarei fora. Agora, o quanto você usufrui da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, é a responsabilidade nossa de responder positivamente à palavra de Deus para poder participar do reino, da glória de Deus e poder estender o reino de Deus nas nossas vidas e por meio de nós. Muito bem, falamos sobre o principado e falamos do amor, da fidelidade condicional. Vamos falar agora sobre a fidelidade de Deus e a manipulação da verdade. Veja só que declaração chocante que Satanás faz para Deus. Satanás respondendo a Deus: acaso não cercaste
concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem. As obras de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Vamos parar e ver. Aqui, olha só. Olha, veja bem o que está sendo dito aqui. Satanás está falando a verdade. Pare para pensar o seguinte. Quando o maligno vai argumentar, e é esse o princípio que ele está usando com Deus, ele é mentiroso. Na sua essência, o maligno, ele é mentiroso. Mas ele sabe trabalhar muito bem, mas muito bem com a verdade. Ele sabe usar a verdade a seu favor para tentar conquistar. E por que eu digo isso? Porque aqui nesse versículo está falando a verdade. Isso aqui que ele está falando é verdade. Ele está dizendo assim: Deus, o Senhor colocou uma proteção em torno de Jó, da sua casa e tudo quanto ele tem. Não tem como tocar em Jó, não tem como tocar na sua família e não tem como tocar em nada que ele possui. Isso é verdade. Deus delimitou, nada toca a vida de Jó. E mais que isso, ele define a bênção de Deus sobre Jó. Olha só, que ele fala que o Senhor tem abençoado o quê? As obras de suas mãos. Essa palavra aqui, abençoastes, é a palavra que a bênção que veio de Deus, a baraque. Ou seja, tudo que Jó coloca a mão, o que acontece? Prospera. Onde é que nós vemos isso? Salmos capítulo 1. Bem-aventurado é o homem que no papapá, antes tem a sua, medita na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dará fruto, e tudo o que fizer, prosperará. Essa é a bênção de Deus. Essa é uma verdade. Essa é a verdade. E tudo que, o que Deus falou para Israel, aonde você plantar, colocar a planta do seu pé, será tua. É isso aqui. Então, a bênção de Deus é abençoar a obra das mãos de Jó, e olha só o que ele fala mais. E os seus bens se multiplicam na terra. Essa palavra multiplicar aqui significa o desabrochar, né? Em hebraico é uma palavra que fala romper. Quer dizer, romper é o seguinte, você está numa posição e rompe para crescer mais, como se fosse uma semente. Ela rompe para poder crescer, não é assim? É isso que ele está dizendo, olha, o Senhor não somente prospera tudo que Jó faz, mas tudo que ele tem cresce, multiplica. Cresce. Isso aqui é uma verdade. Presta atenção nisso agora que eu vou falar. Satanás, submisso a Deus, ele usa da verdade para argumentar com Deus. E ele usa da mesma forma para argumentar com você e comigo. Quando você está passando uma situação, ele vai lançar os dardos na sua mente da seguinte forma: tá vendo? Você tem feito isso e realmente você está fazendo aquilo. Olha, tá vendo fulano? Ele está fazendo aquilo e realmente fulano está fazendo aquilo. É o que se diz em lógica tautologia, são verdades, né? São verdades. E ele vai argumentando com você com verdades e você vai falando, realmente é verdade. É realmente é verdade. Pronto, ele preparou o campo para trazer você, para que você o escute. E aí quando você está escutando e concordando com ele, aí ele coloca o quê? A meia-verdade ou a mentira. Aí ele começa a trabalhar na sua mente e romper na sua mente. Coisas tentando perverter em você os seus pensamentos a respeito de Deus, a respeito de você, a respeito das pessoas, colocar você contra as pessoas. Ele faz isso de uma forma muito, mas muito bem feita. E é por isso que os casamentos estão aí destroçados, principalmente entre os cristãos. Porque ele começa a criar embate entre homem e mulher, de repente, quando você vai ver, já está numa situação tão grave que não tem nem mais volta, dentro da perspectiva humana. Essa é uma obra que ele faz, ele trabalha com a verdade, ele tenta usar fatores da verdade para você o ouvir, e a partir daí ele começa a trabalhar em você. Olha, veja só, muito bem, aqui eu vou repetir novamente, ele está falando a respeito do quê? Da fidelidade de Deus para com Jó, é ou não é? Ele está falando, olha Deus, Jó está sendo fiel a você, porque o Senhor está sendo fiel a Jó. O Senhor tem protegido ele de todos os lados. A sua casa, a sua família. Tudo que ele coloca a mão prospera. Tudo que ele tem multiplica. Ele não vai ser fiel a ti? É óbvio, Deus, que ele vai ser fiel a ti. O Senhor é fiel a ele. Mas olha, preste bem atenção.
A bênção de Deus não é, na sua essência, aquilo que Deus faz por nós, mas a bênção de Deus é aquilo que Deus é para nós. Por quê? Para e pensa comigo. Deus te chamou, Deus te deu o Santo Espírito. E aí você começa a experimentar que Deus te protege por todos os lados. E Deus começa a abençoar todas as obras das suas mãos e você começa a crescer. De repente, alguma coisa acontece e você não entende por quê. E as coisas começam a ruir na sua vida. E Deus está permitindo isso, como permitiu na vida de Jó. Aí eu te pergunto, Deus deixou de ser fiel porque você perdeu uma filha, porque você perdeu um emprego, porque você ficou doente e foi para a morte? Deus deixou de ser fiel? Não, Deus não deixou de ser fiel. Porque a fidelidade de Deus não está essencialmente baseada naquilo que Ele dá para nós, mas porque Ele é Deus. Ele se revela como Deus para nós e Ele usa circunstâncias, inclusive difíceis para nós, porque Ele é Senhor, nós somos seus servos. E tudo que nós temos de bênção do Senhor é a Ele mesmo. Deus vai usar essas situações para que nós cresçamos no conhecimento da Sua glória, da Sua verdade e tenhamos mais amor a Ele. Essa é a nossa bênção, porque quando Deus realmente permitir alguma coisa mais dramática na nossa vida, nosso papel é amar a Deus e não as coisas que Ele nos dá. Porque se naquele momento que nós perdemos ou tivermos alguma coisa difícil na nossa vida, blasfemarmos contra o Senhor, isso mostra que o nosso coração não estava em Deus, mas naquilo que Ele tem nos dado. Então, de fato, Satanás está argumentando, o Senhor tem sido fiel a Satanás em tudo, como que ele não vai ser fiel? É verdade. Mas Deus não vai deixar de ser fiel quando Ele permite que catástrofe aconteçam nas nossas vidas. E é isso que a gente precisa ter em mente. Conversando com uma menina recentemente, ela virou para mim e falou assim: olha, eu conheci um pastor muito de Deus, um homem realmente usado por Deus, e aos 32 anos ele teve um câncer. E ele sofreu muito, 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 e Deus o levou. Em outras palavras, ela estava dizendo assim: eu estou revoltada, como que Deus pôde trazer um câncer para um homem de Deus, um pastor maravilhoso, e levaram cedo, no princípio da vida. É esse mesmo princípio. Então Deus é mau. Então eu não posso confiar em Deus. De onde que vem esse pensamento? De Satanás. Porque é que esse mesmo homem, depois ela falou para mim, quando foram perguntar para ele se ele queria morrer, ele falou assim: não, eu quero morrer, eu quero estar com Cristo. Esse homem era crente. Ele foi naquela situação difícil, mas ele era um homem fiel. E até na sua morte se mostrou isso. Porque a vida e a morte é a mesma coisa para Deus. E a nossa alegria maior é estar com Cristo, seja aqui na terra ou ainda mais na glória. Não há por que eu temer a morte. Muito bem, nós vimos isso. Nós vimos então que Deus é fiel, independente das coisas que Ele nos dá. Nós vimos que o diabo usa a verdade para argumentar com Deus e, 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 e ele usa a verdade, principalmente para argumentar conosco. Vamos prosseguir. Tinha mais coisas para falar, mas eu não vou estender muito. Ah, no versículo 11 ele fala assim, aí ele vai desafiar a Deus. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ora, isso aqui é a mesma coisa quando ele chega para Jesus e fala, você não é filho de Deus? Manda essa pedra se transformar em pão. É, é, um, é uma retórica, né? Uma forma de falar desafiador, e ele propõe isso a Deus. Mas, na verdade, quem está sendo fisgado aqui não é Deus, é o Satanás, porque Deus colocou Jó na conversa para que Satanás conversasse dessa forma e Satanás fosse tentado e Satanás fizesse todo o trabalho sujo mediante a permissão de Deus. Então ele desafia ao Senhor. E ele está confiante no que ele está falando. Por que que Satanás está confiante nisso? Presta atenção aqui. Por que que Satanás está fazendo isso, esse desafio a Deus confiante? Porque eles conhecem a natureza do homem. Desde a queda, Satanás é o anjo, é o ser espiritual que, fora Deus, mais conhece o homem para fazer caí-lo. Porque ele conhece todo o arquétipo psicológico, para poder fazer o homem cair. E é isso que ele faz. Ele tem certeza do que ele está falando.
Mas o próprio diabo vai ter que dar glória a Deus, porque isso de fato não vai acontecer. E por fim, nós vamos falar sobre a soberania de Deus e a persuasão de Satanás. No versículo 12, o último versículo, vai dizer assim: disse Deus a Satanás, olha só como é que Deus responde. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Deus deu permissão a Satanás, fala, olha, somente não toque em Jó, mas em tudo quanto ele tem, pode tocar. E saiu rapidamente da presença de Deus. O que eu quero ressaltar aqui é que Satanás não age nas nossas vidas sem a permissão de Deus. Se algo catastrófico entrou na sua vida, de alguma forma ou de outra, é porque Deus permitiu. Deus rege as nossas vidas. Nós estamos seguros na mão de Deus. Nós não temos que ficar lutando contra o Satanás. Nós temos que, sim, levar todos os pensamentos, como diz em 2 Coríntios 10, levar todo o pensamento cativo à obediência a Cristo. É nessa forma que nós lutamos. Nós não ficamos fazendo batalha espiritual, orando contra Satanás. Não, nós obedecemos a Deus. Nós guardamos a nossa mente para que não seja corrompida, para obedecer a Deus. E quando as situações vierem, mesmo que a gente não entenda, glorifique ao Senhor, como fala em Romanos, que Abraão foi fortalecido dando glória a Deus e permitindo com que Deus trabalhe nas nossas vidas. Realmente sejamos quebrantados e permanecemos na presença de Deus, porque uma das maiores coisas que a gente pode descansar é saber que nós estamos na mão de Deus e nada, absolutamente nada acontece na nossa vida sem que Deus não permita. Nem um fio de cabelo cai se Deus não permite. E o diabo fica tentando colocar na nossa cabeça, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? E você já fica desesperado, você já fica ansioso, e você já fica com dúvida, será que Deus vai permitir? Aí você começa a dar ouvido e por Satanás, e ele começa a corromper a sua fé, e te levar distante, e se precipitar e a pecar contra Deus, quando você tem que entender que a sua batalha espiritual não é a batalha, é simplesmente obedecer a Deus, estar atento às obras do diabo e guardar o seu coração. Você está com Deus, você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Não tem por que temer, não tem por que ter ansiedade, não tem por que ter dúvida. As coisas são difíceis? São, mas tem um propósito. Deus está provando os nossos corações. É Ele que rege. É Ele que rege. Ele usa até o Satanás, mas a sua guerra é com o seu coração. Guarde tudo que tem. Guarda o teu coração. Nós precisamos continuar crescendo na vontade de Deus, nos deixar ser quebrantados por Deus, para obedecer a Deus. E nós teremos autoridade contra Satanás. Autoridade. Por quê? Porque nós somos obedientes, nós temos intimidade com Deus, nós discernimos as coisas de Deus. Amém? Vamos orar? Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando meu viver. Do alto céu, da imensidão, do trono do Senhor, me faz contemplar a ti, tua glória em salvação. Deus está te ouvir, fala. Isso está te ouvir, fala, Senhor. Fala o meu Jesus no meu coração.